Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. E a grande promessa do Evangelho: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E um presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6. Por falta de conhecimento, foi destruído o meu povo. Mais uma vez, nos encontramos para falar do feminismo positivo, E aí é sempre importante lembrar, o que é positivismo, Essa ideia de positivo é do comportamento filosófico, científico, elaborado e divulgado por Augusto Comte, E assim, é um patrimônio dos brasileiros que os brasileiros pouco aproveitam porque não tem essa intimidade, Mas é um símbolo nacional, É o que está escrito na nossa bandeira, Ordem e progresso, E ordem, a gente já está avançado, nessa ideia, assim, de não confundir ordem com organização, Inclusive já ampliamos essa conversa, já definindo duas organizações, predominantes, o Partido Carnavalesco, e o Partido da Quaresma, E assim, isso não é só uma questão de política e gestão pública, mas é uma questão, que reflete, o ambiente social, E assim, e a gente já falou que ordem é a foto que se tira do momento, E estamos assim, definindo como a foto a Câmara dos Deputados, na votação do impeachment, Então essa é a nossa primeira foto. E a partir dessa foto a gente vê aí os desdobramentos, os acontecimentos posteriores, E a gente vai tirando várias fotos, E assim, qual que é a importância dessa foto? É que nessa foto você pode apreciar os elementos que estão ao mesmo tempo, numa dada situação, Então assim, ordem é você apreciar as coisas, simultâneas, o que acontece ao mesmo tempo. E progresso, que é a outra palavra, desse dístico, não é o anúncio de uma fábrica, não é o anúncio de modernidades, não. Progresso, dentro da metodologia positivista, é você saber que os acontecimentos, eles têm uma sequência, Então você vai tirando outras fotos e você vai relacionando, uma foto anterior com a foto atual, E você vai percebendo, aquilo que permanece, E aquilo que não permanece, Então aquilo que é estrutural e aquilo que é circunstancial, E aí a partir disso você começa a fazer, uma apreciação cada vez mais apurada, mais cuidadosa, e você consegue, com o hábito, até assim antecipar várias coisas, porque cada causa e efeito, tem a sua regularidade, acaba tendo o seu padrão, Claro que não é a mesma coisa de dizer que a história se repete, mas você consegue ver ali, a permanência de alguns fatos. Porque, assim, muitos fatos, eles acontecem por esforço dos conservadores, que deseja que aqueles fatos permaneçam, porque permanecendo as situações do jeito que são, isso traz algum benefício para os interessados, Então, exatamente isso, essa é a ideia de ordem e progresso. E aí, continuando, a nossa apreciação entre o Partido Carnavalesco e o Partido da Quaresma, é importante dizer que, embora tenha essa
ah, essa menção, né, bíblica, religiosa, né, eu preciso esclarecer que isso aí é um artifício de linguagem, né, aí não tem nada a ver com religião, né, a minha ideia de religião é diferente, né, e assim, e também aqui não estou dizendo qual é a ideia positivista de religião também, né, mas assim, no senso comum, né, isso tem alusão, né, à organização religiosa, né, às instituições, né, mas mais para frente a gente pode detalhar melhor isso, né. Mas o que a gente precisa fazer são essas duas categorias, né, de organizações. O carnavalesco, né, a gente já estava falando que ele remete ao passado, né, assim, de uma cultura mais antiga, de coletores e caçadores, né, assim, até de uma característica mais noturna, né, e o Partido da Quaresma tem aí uma relação, é herdeiro de uma cultura posterior, né, que é a cultura dos agricultores, né, e dos pastores, né. E aí, isso tem uma grande diferença, porque coletores e caçadores são mais nômades, né, então, e os agricultores e pastores, né, por contingência da atividade, são mais sedentários, né, mais fixados a algum lugar, né. Aí vale lembrar que com a agricultura, né, surge, né, as ideias de propriedade, né. Então, um sítio é de um determinado dono, né, a fazenda de um determinado dono, né. Então aí começa a criar um outro comportamento geográfico, né. O homem mais fixado, né, em alguns lugares, né. E aí, né, mudam-se, né, assim, essas duas culturas, uma não extingue a outra, né. A partir do momento que surge a agricultura e o pastorio, elas coexistem com as antigas culturas, né. Então, o solar e o noturno, né, são duas culturas que vão coexistindo, né. E acaba tendo conflitos, né, mas elas vão coexistindo e vão se adaptando, né. E assim, em uma sociedade saudável, né, ela transita, né, ela orbita entre essas duas dimensões, né, de comportamento, né. E aí nós temos a bela recatada do lar, né. Essa bela recatada do lar é uma opinião mais quaresma, né. Porque o lar já está, assim, já é um conceito derivado do homem sedentário, do homem fixo na sua propriedade, né. Então esse é o lar, né. Então assim, e o lar na antiguidade também era a cozinha, era essa cozinha e altar era a mesma coisa, né. Era onde eram reverenciados os ancestrais de cada família, né. Então assim, o lar é a mesma palavra que origina a lareira, né, pra gente ter uma ideia, né. Então, assim, a cozinha era o ambiente predominantemente das mulheres, né. Então, assim, a bela recatada e do lar seria uma mulher dedicada, né, não só à cozinha, né, o lugar de mulher na cozinha, mas a toda o patrimônio, as narrativas, né, a união familiar, né. Isso seria, né, a principal função da mulher, né. Ser progenitora, né, de uma família, continuar uma linhagem, né, e manter os valores ali, a educação daquele núcleo, né. E aí a gente tem, né, assim, aí o que vai ser o noturno, né, o carnavalesco? Vai ser o oposto disso, né, porque nós temos um hábito de trabalhar sempre os extremos, né. E aí, a gente precisa ver que essa bela recatada do lar não é a opinião da revista Veja. A revista Veja é só um pedaço de papel com tinta, né? A revista Veja, ela reproduz, né, a opinião dos seus anunciantes, né? Então, em vez de a gente agredir a Veja, deixar de ler a Veja, né, a gente precisa observar quem são os seus anunciantes, né? A gente precisa pensar se esses valores de
Quaresma, de bela e recatada e do lar, bela, recatada e do lar, é o valor que a gente concorda ou discorda, né? E assim, e começar a procurar saber quem são os anunciantes, né? E por que esses anunciantes, né, estão interessados em interferir no governo, né? A coisa mais clara que vê aí pela Lava Jato é que as grandes empresas que são anunciantes dependem de contrato do governo para continuarem, né, prestando serviço e, portanto, enriquecendo, né? Então, assim, para eles é importante, os anunciantes da revista Veja, é importante ter o governo que os contrate, né? É basicamente isso. Mas nós vivemos uma democracia e isso tem um fator eleitoral que eles precisam dominar, né? E assim, e aí a gente tem uma ideia, né, do que é carnavalesco, né, e do que é quaresma, né? A gente vê que quaresma é essa definição bela, recatada e do lar. E o carnavalesco? O carnavalesco é múltiplo, ele pode ser o que quiser, né? Agora, paralelo a isso, né, nós temos também na mesma foto do dia da votação do impeachment, né, o cuspe, né, do deputado Jean Willis, né, no deputado Jair Bolsonaro, né? E aí, né, um exercício que a gente precisa fazer. Jean Willis é mais fácil da gente identificar como carnavalesco, né? E o Bolsonaro, ele é carnavalesco ou é do partido da Quaresma, né? Quem é que define isso? Né? Aí, quem define se é do partido da Quaresma ou não é o Bolsonaro. Quem define que é do partido da Quaresma ou não é o núcleo que forma aquela opinião, né? São os anunciantes da revista Veja, né? Então, o Jair Bolsonaro, a partir do momento que ele é útil, né, para aquele grupo de anunciantes, né, ele permanece no partido da Quaresma, né? E a partir do momento que ele começa a ser constrangedor, começa a ser uma caricatura, começa assim, a ameaçar a boa fama do partido da Quaresma, ele é descartado. Uma vez que ele é descartado, né, ele pode ficar ali, né? Ou ele pode aderir de imediato ao partido do carnavalesco, ou não, né? Então, o partido carnavalesco, ele não é só um partido natural, né? De pessoas ali, assim, é praticamente também, né, um rejeito do partido da Quaresma, né? Pra você ter uma ideia, quando eu falo de Quaresma, estou falando da questão do monopólio, da burocracia, né, da organização das coisas, né? Quem define, né, a Quaresma, né, e quem define o Carnaval é quem monopoliza a burocracia, né? Então isso independente de ser um clero ou outro, né? Mas é esse comportamento clerical, sacerdotal que oprime as relações, né? É assim, o que não é deles é rejeitado, né? E aí, qual seria a compatibilidade do Bolsonaro no partido do carnavalesco? Você fala assim, mas ele é um agressor, né? Mas lembra, assim, o carnavalesco ele é diversificado, né? E, assim, o Bolsonaro é militar. O militar, ele é um lobo? Ou ele é um cachorro, um cão, um guarda-costas, né? Se ele for útil para o partido da Quaresma, ele vai ficar ali, né, protegendo a fazenda. Se ele não for útil, né, ele vai ser largado, né, a esmo, né, para sobreviver por conta própria em outros lugares, né, na rua ou na floresta, né. Então, assim, imagina quanto tempo demorou para um lobo se tornar cachorro, né? E assim, e esse cachorro, uma vez que ele volta para a floresta, ele será bem recebido pelos lobos, né? O lobo não olha para ele assim com ressentimento de que ele é um traidor, né? Então, assim, o partido carnavalesco, o partido da Quaresma, não depende, né, da gente, depende, né, dos burocratas, né, definir a reputação de um e de outro. Cara, isso que é isso para todos vocês, isso é Graça e Verdade, e a gente continua falando com respeito à doçura sobre todas essas coisas, né? Porque do Pai, o universo, o dinamismo é mais elevado à honra, assim seja, pelo bem do nosso querido Brasil.